Olá, bom dia a todos, todas as pessoas que nos acompanham por nossa sala aqui no Congresso Luso-Afro Brasileiro, também aquelas pessoas que nos acompanham de modo remoto nas diferentes partes e horários do mundo. Nós vamos dar início nessa manhã a essa mesa sobre nossas insurgências curriculares. É uma mesa que pretende, dentro do escopo desse congresso, tratar das nossas abordagens transatlânticas, das parcerias transatlânticas, pensar em como nossos colegas de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, mas também nossos colegas em diferentes partes, né, desse universo transatlântico, luso-afro brasileiro, estão lidando com os desafios das questões curriculares. Meu nome é Jamile Borges, eu sou antropóloga, sou professora da Faculdade de Educação da UFBA e sou também do Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos. Nós vamos dar início hoje, nessa sessão da manhã, com o nosso colega, professor Paulo Veríssimo. O professor Zeca Jande deve estar entrando daqui a pouco. Nosso colega Paulo Veríssimo é de Cabo Verde e tem sido um parceiro constante nosso na UFBA, no Pós-Afro, em projetos de parceria de circulação transatlântica, com o nosso projeto de Museu Afrodigital, com o Arquivo Histórico de Cabo Verde, mas também nas nossas parcerias entre instituições, entre a Universidade de Cabo Verde e entre a Universidade Federal da Bahia. Então, agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao meu colega professor Paulo, para que ele se apresente apropriadamente e para que ele possa, então, falar um pouco para vocês sobre os desafios que Cabo Verde tem enfrentado para lidar com as questões da educação, sobretudo nesse tempo pandêmico. Paulo, seja bem-vindo. Seu microfone, Paulo. Estão a ouvir? Sim, aproveito também para agradecer. Perfeito. Sim, agora sim. Aproveito também para agradecer a oportunidade que me estão a dar de participar neste colóquio. Meu nome é Paulo Veríssimo, eu sou doutorando em Ciências Sociais pela Universidade de Cabo Verde. Tenho vindo a cooperar com a UFBA há já algum tempo e também no quadro da amizade com a Jamile e também com o professor Livio Sansone. Eu vou falar de duas questões. Nesta minha apresentação vou debruçar sobre duas questões. Em primeiro lugar, a questão da pluralidade e da diversidade no contexto educacional em Cabo Verde. Aqui coloco, entre aspas, pluralidade e diversidade. Mais à frente explicarei o porquê. E no segundo momento da minha comunicação, portanto, falarei do impacto da pandemia da Covid-19 no contexto educacional em Cabo Verde. Não sei se poderiam ir passando os slides. Sim, ok. Bom, antes disso, eu vou fazer uma breve contextualização do país para que possam acompanhar melhor a apresentação. Cabo Verde é um país insular e saeliano, inserido na região da África Ocidental, que desde o início da sua colonização e até hoje se depara com situações de precariedade social e econômica. O turismo representa uma grande fatia e um dos principais pilares da economia nacional. Cabo Verde é um país historicamente de imigrantes, tem vindo a ser cada vez mais um país de imigrantes, sobretudo os países da costa ocidental africana e de nacionalidade chinesa. A nossa comunidade na diáspora é muito maior do que a comunidade, portanto, residente no país. Dados, pode ir passando, dados preliminares do censo, do recenseamento geral da população de 2021, apontam para uma população residente de 483.628 indivíduos, sendo 53% do sexo masculino e 49,7% do sexo feminino. Essa população se concentra, sobretudo, no meio urbano. A nossa taxa de urbanização é bastante elevada, situando-se em
74%. Dados do censo, aqui vou recorrer aos dados do censo de 2010, porque nós ainda não temos dados do censo 2021 que indiquem, portanto, que façam a distribuição da população por nacionalidades. Dados do censo 2010 apontavam que 95% da população cabo-verdiana residente na altura era de nacionalidade cabo-verdiana, 1,7% tinha dupla nacionalidade e apenas 2,9%, portanto, quase cerca de 3%, a nacionalidade estrangeira. Pode passar. Bom, eu disse no início, eu coloquei entre aspas as palavras pluralidade e diversidade por uma razão simples. É que no contexto, vamos ver aqui mais à frente, de Cabo Verde, essa questão, pelo menos para o governo, ela não se coloca. O governo pensa o país na perspectiva da unicidade, portanto, cultural. Um país culturalmente, portanto, homogéneo. Bom, citando o programa do governo, do atual governo, que governa o país desde 2011, a educação, a formação e a qualificação deve, entre outros objetivos, fornecer à sociedade cabo-verdiana os fatores que homogeneizem e harmonizem de forma progressiva a sua identidade cultural e histórica e reforçam o princípio da unicidade cultural de toda a nação, produzindo elementos que garantam o princípio da coesão nacional e territorial. Portanto, o próprio governo não coloca e concebe, portanto, o país como sendo uno, portanto, do ponto de vista cultural. E aqui esse enunciário, não vou ter tempo aqui de polemizar um pouco, é que essa unicidade cultural, por exemplo, não pensa ou não traduz a diversidade que existe entre as ilhas. Cabo Verde tem 10 ilhas, apenas uma ilha não é habitada, e entre as 9 ilhas nós temos especificidade em termos de manifestações culturais. E a própria língua, o crioulo, que é a língua nativa, digamos, assume o crioulo, que é a língua nativa, portanto, tem tonalidades próprias de ilha para ilha e mesmo dentro de cada ilha. Uma pessoa, por exemplo, de Santiago, e em termos de pronúncia, portanto, não é a mesma de uma pessoa, por exemplo, de São Vicente. E mesmo em termos de significado das palavras, uma palavra pode, numa ilha, significar uma coisa, portanto, e noutra ilha ter um significado completamente diverso. Mas, mesmo assim, o governo, no seu enunciado, diz que, portanto, o país é uno do ponto de vista cultural, e isso depois acaba por se traduzir no plano estratégico da educação e em toda a planificação do sistema educativo. A questão que o programa do governo evidencia é a questão da inclusão. Pode passar o slide. É a questão da inclusão, que aparece associada à mitigação e redução das desigualdades sociais, à integração social do indivíduo, da família e da escola na sociedade, e à integração digital, portanto, o combate à info-exclusão. Pode passar ao slide. Bom, passando ao outro tópico, ao impacto da pandemia da Covid-19 no contexto educacional em Cabo Verde. Pode passar o slide. Bom, fazendo o enquadramento, nós, como sabemos, a 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou o surto do novo coronavírus, portanto, uma emergência de saúde pública de importância internacional, classificou a 11 de março de 2020 o vírus como uma pandemia. E nesse quadro, o governo de Cabo Verde estabeleceu um conjunto de medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da Covid-19. Pode passar.
levando em consideração as recomendações da OMS, sobretudo o evitar de aglomerações de pessoas no mesmo espaço, e sendo a escola um espaço propício para isso, o governo resolveu antecipar as férias escolares, com efeitos a partir do dia 23 de março de 2020. As aulas seriam retomadas, de acordo com o governo, no dia 13 de abril de 2020, fazendo depender a decisão da retoma da evolução da Covid-19. Entretanto, a 29 de março, foi declarado pela primeira vez pelo Presidente da República o estado de emergência no país, o que vigorou até meados do mês de maio, e as aulas, o ano letivo, acabou por ser, portanto, suspenso. Pode passar. O estado de emergência foi declarado com efeitos a partir de 17 de abril, vigorou, portanto, primeiramente em todo o arquipélago, depois passou para 15 dias nas ilhas de Santiago, Boa Vista e São Vicente, sempre em função dos dados da pandemia. De 3 a 4 de maio, este período de exceção vigorou apenas nas ilhas de Santiago e Boa Vista, as únicas que mantinham casos ativos. De 15 a 29 de maio, este período de exceção vigorou apenas em Santiago, que é a maior ilha do país. Tal como em outros países, o impacto desta pandemia é incalculável em Cabo Verde. Pode passar. O país, portanto, como eu já tinha feito referência no início, é um país que coabita desde sempre com situações de precariedade social e econômica, e a pandemia vem agravar isso. E, sobretudo, a pandemia tem um impacto sobre o setor do turismo, que representa a grande fatia do PIB, 23%, e um dos pilares da economia nacional. E também tem um impacto para as famílias e indivíduos que dependem economicamente do trabalho por conta própria, que aqui vulgo setor informal, portanto, da economia. Esses são os principais, são os mais afetados no contexto cabo-verdiano pela pandemia. E pela pandemia, com a declaração do estado de emergência. É claro que e esses impactos também, que a pandemia tem impactos sobre o funcionamento do sistema educativo, com a suspensão das atividades letivas. Bom, face a isso, a evolução da pandemia e na situação de prorrogação do estado de emergência, impunha-se o estabelecimento de cenários de mitigação dos efeitos das atividades letivas. E foi neste quadro que o governo implementou a modalidade do ensino à distância para salvaguardar o contacto dos estudantes com a escola, os docentes, o desenvolvimento dos conteúdos de ensino e aprendizagem. Pode passar? Deus arrancou o programa educativo Aprender a Estudar em Casa, a 30 de abril, na modalidade de ensino à distância para estudantes do ensino primário e do ensino secundário. E essas aulas eram teleaulas, que podiam ser assistidas através da televisão ou do canal YouTube. E algumas escolas tomaram também a iniciativa de promover aulas online através de algumas plataformas, particularmente para os estudantes do ensino secundário e superior. Muitos professores criaram chats interativos com os alunos, mas também com os próprios encarregados de educação. Portanto, a pandemia não só afeta, não só levou à suspensão do ano letivo, como também acaba por ter impacto sobre o dia a dia e a dinâmica das próprias famílias e também dos próprios professores, agora inseridos em chats interativos para poder interagir com os alunos e com os próprios encarregados de educação, em substituição das salas de aula ou das salas de reuniões. Pode passar. O ano letivo e 2020, portanto, ficou
assim caracterizados: suspensão das aulas e implementação do ensino à distância. O ano letivo 2020-2021, as aulas arrancaram em outubro de 2020 e nas escolas públicas e em meados de setembro em algumas escolas privadas, portanto, nesse contexto, entre aspas, do novo normal. E o Ministério da Educação definiu algumas regras e orientações para o ensino público. Os alunos do primeiro e quarto ano, que aqui corresponde ao primeiro ciclo do ensino primário, teriam períodos letivos de 2 horas diárias, divididos em aulas de 25 minutos, que serão depois complementados pelas teleaulas, portanto, pelo programa Aprender a Estudar em Casa. Pode passar. O intervalo de 5 minutos, sem que os alunos transitem de sala, isto para evitar a aglomeração. Distanciamento entre os alunos garantido pelo posicionamento das carteiras e turmas divididas, portanto, em máximos de 22 alunos. Relativamente ao segundo ciclo do ensino primário, que aqui corresponde ao 5º ao 8º ano de escolaridade, e também ao ensino secundário, que aqui corresponde ao 9º ao 9º, vai do 9º ao 12º ano de escolaridade, as aulas presenciais alternadas, com duração de 25 minutos e intervalos de 5 minutos, sem transição de sala. Pode passar. Distanciamento também garantido pelo posicionamento das carteiras, turmas divididas em 2, e também as aulas presenciais eram complementares pelas teleaulas, portanto, através do programa Aprender a Estudar em Casa. Sim? Para as aulas que requeriam prática laboratorial, as aulas que requeriam prática laboratorial, física, química e biologia, foram reduzidas, portanto, para 1/3. A nível do ensino técnico, as aulas presenciais tiveram lugar apenas para aulas práticas. A nível do ensino superior, aulas à distância e presenciais, portanto, as aulas teóricas eram à distância e as aulas práticas, portanto, eram presenciais, com todas as medidas que se impunham ou que se impõem ao atual momento. Pode passar. Para o ano letivo atual, o governo também definiu regras e orientações, a retoma das aulas no contexto de funcionamento de normalidade, entre aspas, uma normalidade que cumpre as orientações da Direção Nacional de Saúde e tendo também presente o plano de contingência que foi elaborado a nível nacional. Pode passar. O Ministério elegeu como prioridade o regresso à normalidade no funcionamento das escolas com aulas em regime presencial, carga horária total, portanto, já não são os 25 minutos, tempo integral das aulas, 50 minutos, em regra, 5 aulas, turmas com média de 30 alunos, intervalos de 5, devendo os alunos, em regra, permanecer dentro da sala. Pode passar. Portanto, o regresso, e aqui temos o regresso à normalidade no ensino superior, com aulas presenciais. Algumas notas finais. A diversidade e a pluralidade não é uma questão que se coloca no contexto educativo cabo-verdiano, pelo menos para o governo, que fala na unicidade cultural de toda a nação. A inclusão aparece associada à mitigação e redução das desigualdades sociais, a integração social e digital. Sim, pode passar. A pandemia da Covid-19 teve fortes impactos no país, particularmente a nível da economia, levando à suspensão das atividades letivas no ano 2019 e 20 e ao arranque do ano letivo 2020 e 2021 com regras e orientações para adaptação ao novo normal. A retoma das aulas no ano letivo 2021-2022, num cenário de funcionamento de normalidade,
entre aspas, cumprindo as recomendações da Direção Nacional de Saúde e do Plano de Contingência. Sim, pode passar. Conduziu a implementação da modalidade do ensino à distância em todos os níveis de ensino. E aqui, convém referenciar, nós, em Cabo Verde, a pandemia veio acelerar, portanto, nós tínhamos tido algumas experiências do ensino à distância, mas eram experiências pontuais para determinados públicos. Portanto, a nível nunca tivemos todo o ensino público e privado a funcionar na modalidade do ensino à distância. E com a pandemia foi a primeira vez. Há um trecho aqui, termino a minha apresentação comentando aqui um trecho da entrevista do então secretário de Estado da Educação, aqui de Cabo Verde, que agora é o atual ministro da Educação, a 4 de novembro de 2020, numa entrevista ao Expresso das Ilhas, referindo-se às instituições de ensino superior, ele disse o seguinte: essas instituições estão a funcionar dentro da normalidade possível, até porque já uma aprendizagem permitiu ajustar, quer em termos de equipamentos tecnológicos, quer em termos de metodologia, gravação e difusão das aulas, que em termos de superação de algumas necessidades, particularmente dos estudantes que tinham e continuam a ter limitações no acesso a equipamentos e à internet. O próprio ministro, portanto, reconhece nesse trecho, ele reconhece, portanto, o esforço do sistema educativo para se adaptar, para adaptar o seu funcionamento à nova normalidade. Ele diz que há uma aprendizagem, se referindo ao ano letivo 2019 e 20, porque era a primeira vez que todo o sistema estava a funcionar no ensino à distância. Ele fala também aqui dos equipamentos tecnológicos, portanto, que é um desafio para todo o sistema e público ter equipamentos tecnológicos à altura que permitem, portanto, e dar suporte ao ensino à distância. Ele fala aqui da metodologia, portanto, e da adoção da metodologia adequada, portanto, para o ensino à distância, como um desafio, da gravação e difusão das aulas, portanto, da preparação dos professores para o ensino à distância. E ele também aqui aborda uma questão extremamente sensível, que é a questão do acesso tanto aos equipamentos, portanto, aos computadores, a outros equipamentos portáteis que permitem, portanto, o aluno interagir online com o professor, e o acesso, portanto, à própria internet. Em síntese, eram essas as considerações que eu queria fazer. Estou à vossa disposição e desde já agradeço. Bom, eu quero agradecer ao colega, professor Paulo. Vamos ver se o professor Zeca já está aqui na sala. Isabela, já é possível colocar o professor Zeca aqui na sala? Professor Zeca, parece que sua câmera está desligada. Obrigado. Vamos ver se o professor consegue ligar a câmera dele aqui para abrir a tela. Então, enquanto estamos aguardando aí, ver se o professor consegue se conectar, né? Lembramos que o professor está em Bissau, na capital da Guiné-Bissau, e muito possivelmente talvez esteja com alguma dificuldade de acesso
Então, nós vamos seguir enquanto o professor tenta se conectar. Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela agora e vou fazer uma fala enquanto aguardamos o professor e depois retornamos, então, para o outro momento. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela para vocês. Bom, então, eu quero depois fazer alguns comentários, né, com relação à fala do professor Paulo. Obviamente, é uma realidade muito parecida com a realidade que nós estamos enfrentando no mundo inteiro, não é? Sobretudo em virtude, obviamente, né, dos efeitos e dos impactos que a pandemia trouxe, né? E isso, obviamente, não é novidade para nenhum de nós, mas entendemos, né, que nos países, não é, que enfrentam, digamos, os dilemas, né, de um processo de colonialidade ainda sistêmica, não é? A despeito dos avanços e dos progressos pós-etapas de libertação, que muitos países do continente africano, sem dúvida, produziram, mas a gente sabe que a pandemia ela acirrou muitas desigualdades, e isso não foi diferente na Europa, não foi diferente, né, em Cabo Verde, não foi diferente no Brasil. Então, eu preparei aqui um slide pensando um pouco em como tratar, né, disso que a gente propôs como uma condição de insurgências curriculares, né, para pensar nessa perspectiva transatlântica. Né? Então, o que é que eu considero, né, como um ponto de partida? Eu considero como ponto de partida entender, né, a contribuição de um pensamento latino-americano, entender a contribuição do pensamento caribenho, africano, e como essas contribuições, né, elas podem ser fundamentais para que a gente avance contra, digamos, o diálogo de uma modernidade ocidental que tem atravessado nossos currículos escolares, as nossas matrizes escolares desde sempre. Né? Então, nesse sentido, essa é uma proposta de pensar como essas produções podem servir de inspirações ontoepistêmicas para cada um e para cada uma de nós. Então, nesse sentido, eu me amparo aqui em alguns autores e autoras que têm sido fundamentais para essa discussão. Né? No caso moçambicano, né, dois filósofos, dois sociólogos, né, o professor Elísio Macamo e o professor Severino Nguyen, têm sido autores importantíssimos para a gente. Né? A gente tem falado muito numa política de citação que estimule, né, a circulação de categorias que estão sendo produzidas, não é, no sul global, né, para além, né, digamos, desse norte que tem inspirado as nossas tradições escolares e curriculares também. Né? Então, pensar como os trabalhos do professor Severino Nguyen, professor Elísio Macamo, né, os trabalhos da Silvia Rivera Cusican, que, né, é uma teórica que se autodenomina, né, uma teórica chicana, com um trabalho sobre a pedagogia do bem viver, né, apostando na ideia de que um outro mundo é possível. Autoras como a Catherine Walsh, né, que dialoga com a rede de estudos decoloniais e a produção de práticas insurgentes para resistir e viver. O Edouard Glissant, né, teórico antilhano, com a sua poética da relação. Então, pensar como esses autores e autoras, né, têm estimulado o cruzamento e o atravessamento de campos, né, como a biopolítica, né, as novas miradas epistêmicas, as contrapedagogias da crueldade, como diz a Rita Segato, pedagogias decoloniais contra o desperdício da experiência, como lembra também o sociólogo português Boaventura Sousa Santos. Né? Então, nesse sentido, o que eu tenho proposto, né, é exatamente levantar algumas dessas questões, né, que são questões teórico-metodológicas importantes, que eu considero chaves para essa reflexão. Né? E, nesse sentido, essa reflexão aqui ela vai partir, né, de um debate público, né, porque esse é o nosso papel como intelectuais. Né? O nosso papel como intelectuais é exatamente pensar, né, que não existe nenhuma ciência neutra, isso a gente já vem dizendo há muitos anos, desde a crítica ao positivismo, né? Mas também quero apostar um pouco
já é uma tomada de posição. Então, se a ciência não é neutra, o nosso lado, que é o lado do intelectual público, foi e sempre será o lado das vozes que têm sido silenciadas por processos hegemônicos, né? E aí eu quero também dialogar um pouco com o Ta-Nehisi Coates, né, que é um autor talvez já conhecido de boa parte das pessoas, né, quando o Ta-Nehisi, nesse livro, né, Entre o Mundo e Eu, vai dizer que nesse processo não se trata apenas, né, de vencer o establishment da supremacia branca, né, mas produzir um novo humanismo, né, um novo humanismo que vá além, né, do que eles chamam de alianças tribais ou nacionais, produzir um novo cosmopolitismo que seja forjado a partir da aliança entre os povos vulneráveis ou povos vulnerabilizados que estiveram sob o jugo de múltiplas opressões, né? Então, nesse sentido, o que a gente está propondo aqui como insurgências teóricas e curriculares, a partir do que eu chamo dessas novas miradas ontoepistêmicas, também dialoga com o que propõe o Ta-Nehisi Coates nessa perspectiva de produzir o que ele chama de um novo humanismo e também o próprio Achille Mbembe, né, tem falado nessa necessidade de produzir talvez um novo humanismo que se insurja, né, contra as chamadas necropolíticas, né? Então, o próprio Ta-Nehisi também vai dizer que não se trata aqui, né, mais de levantar apenas a fraseologia relações raciais, abismos interraciais, justiça racial, privilégio branco ou supremacia branca, né? Mas compreender que o racismo é uma experiência visceral. E como uma experiência visceral, só pode entender a dinâmica e a luta antirracista quem vivencia essas experiências, ou quem já vivenciou essas experiências, né, da opressão, da desigualdade e do racismo. Então, nesse sentido, a gente quer pensar que, obviamente, chamar para essa luta, para essa discussão, né, aquelas pessoas que podem ser aliadas, mas entender que essa é uma experiência, né, de viscerabilidade, é uma experiência de corpos atravessados pelas opressões, pelas múltiplas opressões, mas, sobretudo, também pela opressão desses traumas coloniais, né? Então, a gente entende que os currículos, que as propostas escolares, as propostas pedagógicas no Brasil, em Cabo Verde, em Guiné-Bissau, ou no contexto do Norte global, não pode nem deve mais ficar alheio a essas perspectivas, né? Então, isso é um conjunto de temas, né, que eu venho chamando de narrativas curriculares, né? E essas narrativas curriculares, elas englobam um conjunto de coisas, né, que vão desde a perspectiva, né, da pós-verdade, ou seja, a relação entre realidade e percepção, né, compreender que pós-verdade é uma guerra interpretativa, né? Nós estamos vivendo sob uma guerra interpretativa. O próprio exercício e o enfrentamento da pandemia se revelou muito mais num embate, num combate midiático do que propriamente científico, né? Então, a gente tem observado isso, que, na prática, a anticiência, o negacionismo, ele tem disputado, né, muito mais essas narrativas em torno da pandemia do que efetivamente os cientistas, do que as universidades, do que as agências de pesquisa, né? Então, algumas dessas narrativas que estão presentes nos nossos currículos e que precisam ser combatidas, né? Por exemplo, a dicotomia natureza-sociedade ou a dicotomia natureza-cultura, né? Eu tenho sempre brinco com os meus estudantes da graduação, né, dizendo que tudo aquilo que não é da ordem, digamos, de uma natureza, né, ou seja, tudo aquilo que não brota do chão, como uma ervilha, como um tubérculo, como uma raiz, ela é da ordem da cultura. Portanto, todas as coisas que nós fazemos, elas são da ordem da cultura. Então, que narrativas curriculares, culturais estão sendo produzidas, né, que nos arrastam para uma guerra midiática interpretativa e que, seguramente, na maior parte das vezes, são exatamente essas populações já historicamente vulnerabilizadas que, mais uma vez, sofrem os ataques, que sofrem os resultados, né, de propostas políticas, curriculares, universitárias, políticas públicas que, mais uma vez, não é, servem para nos alijar dos processos históricos, né? Então, uma crítica ou uma reflexão entre ontologias e epistemologias, né? A gente tem falado muito em epistemologias do Sul, a gente tem falado muito em epistemologias pós-coloniais, né? Eu prefiro apostar também em epistemologias
contracoloniais ou anticoloniais, né? Compreender quais os signos que vêm se produzindo na dinâmica, na circulação da produção do conhecimento nas nossas escolas, produzir a crítica, né, aos modelos de representação científica ainda muito assentados em crenças que já estão obsoletas, né, anacrônicas. Os nossos currículos ainda são medievais, né, eu tenho dito isso, ainda muito assentado nas relações entre a produção de um certo fetiche intelectual, de que a universidade ainda é lugar, digamos, um lugar para eruditos, a universidade é lugar para uma elite, disse recentemente o nem sei mais se é recém-ex-ministro da Educação, né, que a universidade não é para todos. Então, esse conjunto de narrativas, né, fabricadas, né, numa era que é conhecida como a era da pós-verdade, de fato, nos incentiva a compreender, né, como os currículos podem, de fato, ser pensados, né, potencializados como vetores para a produção de novas narrativas curriculares, que é isso que eu aponto nesse livro, né, recém-publicado, em que eu tento abordar, digamos, esse conjunto de narrativas, né? E esse conjunto de narrativas precisa ir também para além do senso comum, né? Ou seja, o próprio Boaventura fala, né, num daqueles livros, né, Tower da Common Sense, pensando, né, como é que a gente pode produzir, de fato, uma epistemologia, não é, contracolonial ou anticolonial, sobretudo numa época de anticientificismo, de negacionismo, né? O Baudrillard dizia muitos anos atrás que a gente já está vivendo uma era em que a ficção se vende como jornalismo e o jornalismo se vende como ficção. Isso nunca foi tão verdadeiro, né? Sobretudo nesse período que a gente está vivendo, em que o jornalismo vendido, né, como ficção tem ditado as pautas, digamos, inclusive no enfrentamento à própria pandemia, né? O Zizek tem dito uma coisa também que eu acho importantíssimo para a gente, né? Quando ele vai dizer que nosso principal problema agora, né, é imaginar o fim do mundo, né, que o fim do capitalismo. Então, a gente está muito mais preocupado em entender o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Então, isso mostra para a gente como entender a dinâmica desse capital contemporâneo, né, ou desse capitalismo moderno, tecnológico, patriarcal, né, ou heteropatriarcal, ainda define o conjunto de relações ou o conjunto de ações para o enfrentamento da pandemia, mas também para o enfrentamento das profundas desigualdades, dos abismos históricos que nos separam, digamos, das pessoas que estão no topo das relações, né, de poder nesse país, e não só nesse país, mas em boa parte do mundo, né? Então, é interessante como toda a discussão sobre fim do mundo, né, ela tem ganhado as agendas, ela tem ganhado as pautas, né, o cinema catástrofe, o cinema apocalipse, né, o diálogo sobre o fim do mundo, né? Recentemente, né, os nossos filósofos teóricos indigenistas, né, Ailton Krenak, o Davi Copenau, têm falado muito nas estratégias para adiar o fim do mundo, né? E a gente entende que não dá para adiar o fim do mundo também sem pensar o fim do capitalismo, né? Então, como pensar uma proposta, né, digamos, de revolução pública, política e poética dentro dessa lógica do capital, né? E é importante pensar como esses termos, né, vírus e viral, têm sido utilizados para designar esses fenômenos digitais, né, que infectam o espaço virtual, dos quais muitas vezes a gente não tinha ciência do seu poder destrutivo, né? Então eu pergunto, né, como produzir currículos que possam atualizar essas velhas operações discursivas, refutando esse potencial viral e fabricando soluções que sejam ao mesmo tempo poética e política, né? Então, uma das soluções que eu penso é criar condições sociotécnicas, né? Condições concretas de acesso e participação afetiva, cultural, psicológica, produzindo teias de sociabilidades, investigando limites e possibilidades de aprendizagem, né? Quando o professor Paulo falava dos desafios que Cabo Verde vem enfrentando na tentativa de produzir uma educação, né, equitativa, com combate às desigualdades, né, infotecnológicas, né, infodigitais, com combate às desigualdades sociais e educacionais, né, a gente entende que criar condições sociotécnicas não é apenas criar condição de acesso à tecnologia de per si, digamos assim, né, mas criar condições também afetivas, culturais e psicológicas para compreender, né, essa cultura, né, ou essa teia de sociabilidades que a gente vem produzindo, né, nesse mundo de infopandemias, né?
Então, alguns caminhos possíveis que eu venho apontando, né? Através de 3 perspectivas que têm orientado a minha produção, né? O que eu chamo de insurgências epistêmicas, genealogias excêntricas e epistemologias atentas, né? Então, essas insurgências epistêmicas, né, elas são muito pautadas num texto da Sueli Ronick, que eu tenho utilizado bastante, né, quando ela fala das notas para a insurreição, né, dos caminhos para a insurreição. Então, produzir insurgências epistemológicas é mais do que combater, digamos, os diálogos modernos ou hipermodernos ou pós-modernos que ainda atravessam os nossos discursos escolares, os nossos processos seletivos, os nossos processos de avaliação. Né? É, de fato, produzir um diálogo com as pessoas que estão nas margens, nas periferias, né, digamos, nas periferias, nas fronteiras da produção do conhecimento global. Né? Produzir, a partir disso, então, essas genealogias excêntricas, né, como diz Judith Butler, né? São genealogias excêntricas porque são produzidas fora do centro, né, do centro de produção e difusão do conhecimento do norte global. Né? E, para isso, então, né, eu sugiro, né, o que eu chamo de epistemologias atentas. Né? E por que elas são atentas? Porque elas precisam estar atentas aos nossos marcadores, né, histórico-culturais, né? Aquilo que produz os nossos diferentes pertencimentos, aquilo que nos singulariza e aquilo que, de fato, nos ancora, né, a partir do que a gente poderia chamar, né, de uma ancestralidade. Embora eu tenha dito que ancestralidade não é só passado. Né? Ancestralidade não significa apenas revisitar passados. Ancestralidade também é projetar futuros. Né? E aí eu gosto muito dessa perspectiva, que é uma perspectiva que eu tenho avançado, que é a ideia de um afrofuturismo, é pensar futuros possíveis, não apenas para o continente africano, mas também para as populações afrodiaspóricas. Né? E isso vai se fazer a partir de uma resistência, né, que eu tenho chamado de uma resistência também micropolítica. Né? E aí eu gosto muito dessa ideia da Ronick, quando ela diz, né, que toda resistência micropolítica ela é também clínica, né? Ou seja, é preciso curar, né, as nossas vidas, né, das sequelas, né, dos traumas do passado colonial que, infelizmente, ainda nos persegue um pouco como estratégias, né, quase fantasmáticas. Né? E isso também me preocupa, né, do mesmo modo como preocupa Judith Butler, né, uma pessoa que se designa hoje como uma pessoa não binária, né, e que vai dizer que, à luz dessa violência global recente, né, importa perguntar quem conta como humano. Né? Se a gente está em busca desse novo humanismo, né, quais vidas contam como vidas? Né? O que concede a uma vida ser passível de luto? Né? Então, para ir finalizando, né, essas insurgências epistêmicas elas vão se traduzir em atos de currículo, aqui lembrando o nosso querido professor Roberto Sidney, né, quando ele vai dialogar, né, vai produzir essa ideia dos atos de currículo. Né? Currículo como atos em produção, em continuidade histórica, em continuidade dessa materialidade histórica, dialética, sensível e poética. Né? Então, pensar a fabricação de componentes curriculares que estejam em sinergia com as nossas transformações históricas. Né? Currículos que estejam, de fato, assentes em outros horizontes discursivos, mais inclusivos, né? Ou ao modo de Bell Hooks, né? Currículos que estejam dispostos a transgredir. E, para isso, é preciso pensar, então, no que eu chamo de imperativos curriculares. Né? E esses imperativos para a produção de novas matrizes curriculares vai necessariamente demandar justiça cognitiva, né? Uma geopolítica do conhecimento que avance para essa dimensão do norte para o sul do mundo, decolonizar as nossas referências, né? Fabricar sentidos à luz das lutas pelas nossas memórias, né? Um imperativo ético no trato com as memórias dessas populações subalternizadas. Né? Hoje a gente tem falado muito em patrimônios sensíveis, em memórias sensíveis, ou seja, em entender que quem lida, né, com o patrimônio, com as memórias dessas populações, né, historicamente, né, vulnerabilizadas e subalternizadas, precisa ter uma ética no trato com essas histórias, com essas narrativas, com esses processos curatoriais. Né? E entender que todo saber disciplinar, ele é também disciplinar. Então, ou a gente avança, né, nessas fronteiras disciplinares, ou a gente vai reproduzir, à luz dos contextos contemporâneos, as velhas narrativas. Né? Então, isso é o que eu, ao modo do Paco Vidarte, né, chamo de uma ética que seja transfronteiriça. Né? Pensar a vida a partir, mas também além dessas fronteiras.
né, e construir dispositivos metodológicos, geopolíticos, mas também como dispositivo de vigilância e resistência. Então, currículos que funcionem como dispositivos de vigilância e resistência, mas também como dispositivos geopolíticos, né? A gente sabe que a gente está na Universidade Federal da Bahia, né? Resultado, né, fruto da primeira faculdade de medicina, dos primeiros colégios imperiais do país, né? E nós, alguns séculos depois, ainda estamos tratando de temas que já deveriam ter sido superados, né? Pareceriam superados, né? Mas, infelizmente, esses temas ainda não estão superados, né? Então, pensar esses dispositivos de vigilância e resistência, né, significa dizer que nós, né, devemos estar, né, atentos e atentas, mas também produzir resistência de dentro das universidades. As políticas de ação afirmativa, elas têm enfrentado, desde o seu nascedouro, têm enfrentado críticas constantes, né, ao ponto de que intelectuais, né, ali naquele momento, têm inclusive produzido um livro sobre o tema, né, um livro chamado Divisões Perigosas, que era um livro em que intelectuais, artistas, né, historiadores, antropólogos, antropólogas, se pronunciavam contra o que chamavam de uma divisão racializada do país, como se esse país já não tivesse racializado, né? Então, esse livro, né, chamado Divisões Perigosas, é um livro que provocou uma grande polêmica, mas é um livro que merece ainda ser lembrado para que nós não esqueçamos, né, das barbáries que se produziram, inclusive a partir dos intelectuais, né? Então, hoje, felizmente, alguns e algumas dessas intelectuais recuaram na sua posição, né, e passaram, inclusive, a se aliar à luta pelas ações afirmativas, mas a gente sabe que essa luta, né, ela se dá em todos os espaços, e na universidade também, e, sobretudo, nas universidades. Nós ainda temos uma universidade extremamente branca, nós ainda temos uma universidade extremamente elitista, uma universidade extremamente heterocentrada, masculina, masculinizada nas suas formas, nas suas estratégias, nos seus dispositivos. Então, eu entendo que produzir, né, esse dispositivo de vigilância significa, de fato, estar atentos, né, a como esses mecanismos se produzem dentro das nossas universidades, né? Não é possível que nós, ainda hoje, não tenhamos que estar em embates, não é, internos, institucionais, em embates com os órgãos, né, que representam a produção das políticas públicas nesse país, para dizer o óbvio, né? Nós, população negra, estamos ainda subrepresentados nas universidades. As populações ribeirinhas, as populações quilombolas, né, as populações indígenas, as populações LGBTQIA+. Então, se nós não enfrentarmos, de fato, esse discurso, a gente não vai avançar dessa lógica geopolítica que tem marcado a história dos nossos currículos e das nossas escolas e das nossas universidades, né? Então, eu quero finalizar essa primeira etapa, né, falando de como essas insurgências teóricas têm também me incentivado, né, a produzir outras insurgências, né? Então, esse ano, como eu disse, nós acabei de publicar esse livro das narrativas curriculares. Durante o ano de 2020 e 2021, eu faço parte da organização da Escola Fábrica de Ideias, né, que é uma escola doutoral que tem pensado as questões raciais, né, em modo transatlântico e transnacional. Aqui o nosso colega Paulo Veríssimo já participou de outras edições da Fábrica de Ideias, né? Por conta da pandemia, em 2020, também em 2021, nós realizamos, né, de modo virtual, e a edição de 2020, né, resultou nesse e-book, né, que é um e-book que se chama Pandemias e Utopias, Agendas Políticas e Possibilidades Emergentes. Então, todas as lives que fizeram parte desse evento, elas compõem esse e-book, que está disponível já no repositório institucional da UFBA. E esse outro livro, né, Estudos em Rede, que é um e-book também, que deverá ser lançado agora em breve, em dezembro, no Sinfep, no Seminário de Formação de Professores, daqui do grupo da Faculdade de Educação da UFBA, né, nosso grupo de pesquisa, aí também liderado pelas professoras Inês Carvalho e Roseli Gomes de Sá. Então, esse é um projeto que é resultado, né, também de uma parceria em rede, uma parceria de pesquisa com colegas da Universidade do Estado da Bahia, com colegas da Universidade de Sergipe, com colegas da Unilab, com egressos do programa do Pós-Afro. Então, acho que se tem uma coisa que esse tempo da pandemia, de fato, conseguiu produzir a despeito, né, das lutas e dos muitos lutos que temos atravessado, foi a possibilidade de potencializar essa produção em rede, né? Se, por um lado, temos muitos desafios, né,
desafios, por exemplo, que nós estamos aqui enfrentando, inclusive com o acesso do nosso colega professor Zeca, que está lá em Bissau, capital da Guiné-Bissau, um país que tem ainda enfrentado, né, os dilemas dos processos, né, pós-independência, pós-libertação, e é um país que ainda está em profundo processo de reconstrução, né, mas que tem já aí entre nós, felizmente, tem produzido trabalhos intelectuais e tem legado um trabalho interessantíssimo, né? O INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau, tem sido um parceiro nosso, tanto no Pós-Afro, na Fábrica de Ideias, mas também na Universidade Federal da Bahia, né? Desde 2010 até 2016, nós levamos a cabo um projeto, né, que se chamava ProAfrica, era um projeto financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, numa época em que nós tínhamos um apoio, em que nós tínhamos um Ministério de Ciência e Tecnologia ativo, combativo e em parceria, né, com os países do continente africano. Então, nós levamos a cabo durante quase 6 anos um projeto de apoio para a preservação e conservação digital de acervos históricos do INEP, na Guiné-Bissau, e também com colegas do Arquivo Histórico de Cabo Verde, né, do Arquivo Nacional de Cabo Verde. Então, nesse sentido, a gente entende, né, que, se por um lado a pandemia de fato acirrou e acelerou alguns processos de transformação digital, né, por outro, ela de fato revelou esse abismo, né, esse fosso que faz com que países, né, em processo de desenvolvimento estejam sofrendo mais uma vez, né, talvez essas tentativas, né, entre aspas, né, de marginalidade, no sentido de estar ainda à margem dos processos de transformação digital, né? Então, eu vou finalizar essa primeira etapa, eu vou tentar chamar à tela aqui o professor Zeca Jande, e depois a gente vai tentar abrir aí para as questões que vocês podem estar colocando aí no chat, certo? Vamos ver se o professor Zeca já conseguiu entrar. Será que já conseguimos ter em tela? Olá, professor Zeca. Você nos ouve bem? Bem, obrigado. Pronto, já estamos em tela, seu microfone está ligado, já estamos lhe ouvindo. Okay. Seja bem-vindo, professor Zeca. A palavra está contigo. Ótimo, então. Portanto, eu queria, antes de mais, agradecer também à organização e toda a equipa da organização, todos e todos, a dizer que eu já estava desanimado, né? não conseguia entrar. Mas o tempo já vai, eu vou diretamente ao assunto. Portanto, eu queria, antes de entrar no assunto, fazer uma apresentação rápida da Guiné-Bissau, né? Que é um país que se situa na costa ocidental da África, faz fronteira a norte com a República do Senegal e a leste e sul com a República da Guiné-Conakry. A ocidente é delimitado pelo Oceano Atlântico. A parte tem uma superfície, é um pequeno país que tem uma superfície de 36.125 km², constituída por uma parte continental e a outra insular. A insular que integra mais de 80 ilhas e ilhéus, dos quais apenas 17 são habitados. Tem uma população estimada, segundo o censo de 1999, aliás, 2009, estimada em 1.500.000 habitantes. Administrativamente, o país está dividido em 3 províncias, a saber, Norte, Sul e Leste, e 8 regiões administrativas, incluindo o setor autônomo de Bissau. Portanto, essas regiões administrativas estão divididas em 36 setores. Portanto, desde a independência, como sabem, o país tem vivido um momento de muita instabilidade político-social, o que tem refletido muito em vários setores da vida social e na educação em geral.
o tema que nos foi proposto, não é, para discutir neste cenário, a educação, nesse colóquio, a educação na Guiné-Bissau, ela foi estabelecida com o sistema colonial, não é, da Guiné-Bissau, o sistema colonial português, que desde 1980, as primeiras instituições de ensino abertas na Guiné-Bissau datam de 1912. Portanto, este sistema de ensino, não é, foi pensada e concebida com vista a facilitar o próprio processo de colonização, visando, não é, a exclusão social e a segregação racial. Portanto, nesse momento, o regime português, não é, tinha considerado e dividido, não é, a população em duas categorias, não é? Portanto, os indígenas e os civilizados. Portanto, ao sistema de educação colonial, tinham direito as pessoas que eram, não é, ditos assimilados, considerados civilizados, pessoas que, de uma forma geral, sabiam, não é, falar português, não é, e sabiam escrever português, portanto, e tinham direito a acesso à cidadania. Os indígenas eram a maior parte da população guineense, portanto, não tinham acesso, não é? Segundo o histórico da política da educação portuguesa, não tinham acesso ao sistema de ensino colonial português. Portanto, o sistema de ensino colonial português era um sistema de ensino de segregação. Portanto, ela surgiu e foi montada nesse molde, não é? Portanto, e foi à medida que a pressão internacional, nessa altura, as Nações Unidas tinham lutado um pouco contra a colonização, e o Movimento de Libertação Nacional, que era o PAIGC, tinha ganhado um espaço, não é, no terreno e controlado parte do território nacional e montando as suas estruturas de poder, e, sobretudo, as suas instituições escolares. Não é? O PAIGC, o regime colonial, lutando face a essa estratégia do PAIGC de abrir as estruturas da escola, começou, não é, a abrir também o espaço para a adesão, não é, de população guineense, adesão e a massificação um pouco, não é, e permitir uma certa através das instituições missionárias, permitir que as populações tivessem um pouco mais acesso, não é, à educação colonial. Mas até os anos de 1950, não é, segundo Alexandre Furtado, a proporção da população que tinham acesso à escola e à instrução básica era de 7%. Portanto, 93% da população não tinha acesso à escola, não tinha acesso à escola durante esse período. Portanto, depois da independência, não é, com a política de descolonização das mentalidades e descolonização de tudo aquilo que era a herança colonial, né, o PAIGC, a sua política educacional começou a entrar em ruptura. Portanto, a nova estratégia era entrar em ruptura no domínio da educação com
o regime colonial. Mas essa ruptura foi muito pouco sucedida, porque os professores que estavam à altura, a formação básica dos professores nessa altura era uma formação, não é, rígida, não é, dada e sustentada pelo sistema colonial português. Portanto, sustentada pelo regime colonial e, enfim, a instrução recebida no quadro do currículo, não é, do Império Colonial nessa altura. Portanto, a ruptura foi entrar em coalizão em termos de currículo, não é, dos conteúdos programáticos com aquilo que era um ensino virado para o conhecimento, não é? E o ensino baseado no eurocentrismo, para, enfim, virar um pouco para aquilo que é, não é, o regime, aquilo que é a política socialista. Portanto, a partir desse momento, não é, o PAIGC abriu, não é, o partido no poder nessa altura, abriu as possibilidades, não é, de oferecer de formação, não é, oferecidas tanto a nível nacional quanto, não é, dos países nos países estrangeiros. Mas essa formação, essa política de formação do PAIGC, de massificação do ensino, tanto a nível nacional quanto a aposta na formação de quadros no exterior, sobretudo com países de leste, vinham contrariando um pouco com aquilo que é a estratégia, não é, de formação dos países da língua dos países ocidentais, porque o fator de bloqueio, o fator de segregação era o fator de exclusão social, de divisão entre o campo e a cidade, era o fator língua, não é? Fator língua. Portanto, o português passou a ser um instrumento, não é, mais importante do sistema do ensino e mais importante da avaliação, não é, de profissionais da educação, não é, na Guiné-Bissau. Portanto, essa língua era tida, portanto, no sistema educativo, mas também apropriada pelas políticas do próprio Estado como um instrumento indispensável, não é, para, enfim, a classificação e a promoção social na Guiné-Bissau. Tanto assim que, não é, os estudantes que vinham de leste, não é, com uma boa formação básica, com uma boa formação universitária, não é, a relação aos estudantes que vinham de leste tinham menos privilégio em relação a esse grupo, né, que vinha de leste. Portanto, o facto de terem falado nessa altura, de terem dominado a língua portuguesa, a língua francesa, a língua inglesa, né, era um motivo, não é, na sociedade guineense e nas estruturas do Estado, né? Portanto, era um motivo de terem mais privilégio de acesso àquilo que são, não é, oportunidades dadas pelo Estado da Guiné-Bissau. Portanto, a ruptura, não é, estamos a dizer que a ruptura do regime colonial, do ensino colonial, não se conseguiu com o fim da colonização. Portanto, não é, o regime pós-colonial não conseguiu entrar em ruptura com o sistema, com a estrutura montada pelo partido, pelo regime colonial. Portanto, isso contribuiu imensamente para a fragilização
não é? Posteriormente, não é? Apesar de grandes esforços feitos pelo Estado de Guiné-Bissau, logo após a independência até até a década de 80, né, com as reformas incluídas dentro da educação, não conseguiu, não é, não conseguiu ter um significado importante, porque essas reformas eram feitas a nível da legislação, mas a nível prático, não é? Portanto, os resultados não eram bem visíveis. Portanto, a prática parecia que, não é, aquilo que vem da cultura ocidental, que vem da cultura europeia, era, não é, era o que era mais privilegiado e o que tinha maior peso na administração pública e nas instituições do Estado. Essa concepção, essa maneira, não é, essa falta de ruptura plena, não é, com aquilo que são própria política, aquilo que é a cultura, a herança colonial, essa falta de ruptura completa levou, não é, a Guiné-Bissau a uma certa instabilidade, a uma certa crise cíclica de instabilidade, não é, dividindo, por exemplo, a população, não é, os grupos, a divisão continuou entre os que vinham de campo e os da cidade. Portanto, a política da educação, não é, da massificação da educação, a democratização da educação era considerada como portanto, a educação era considerada como um instrumento de pessoas da cidade, não é? Portanto, as oportunidades que os que estavam na cidade com os que estavam no campo, os originários do campo eram muito diferentes. Portanto, isso refletiu imensamente nas reformas que posteriormente, não é, foram feitas a partir de 1990. A partir de 1990, houve uma nova fase no sistema educativo, não é, em que o INDE, que é o Instituto da Educação o Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que é um instituto encarregue, não é, encarregue de questões da educação, de reforma da educação, não é? Reforma curricular, começou, não é, a nível de base. Portanto, essa reforma tem sido feita sempre a nível de base. Todas as reformas que foram feitas desde a independência até aqui, não é, abrangiam, portanto, o ensino básico, o ensino secundário. Portanto, o que nós dissemos no Brasil, ensino fundamental. Não é? Portanto, essas reformas introduzidas, não é, eram reformas um pouco substanciais, mas as reformas que verdadeiramente conduziram para uma revolução curricular na Guiné-Bissau foram feitas a partir de 2009 e 2010, começaram com o ministro Artur Sanhar. Portanto, a lei de base do sistema educativo, não é? A lei, a política, a lei de sistema, a lei de ensino superior, não é? Foi montada, portanto, como sabem, o ensino superior, não é, na Guiné-Bissau, portanto, surgiu, não é, a partir, portanto, dos anos, não é, a formação do ensino superior na Guiné-Bissau a partir de 1999. Portanto, as primeiras instituições de ensino superior, não é, abriram uma faculdade, a Faculdade de Direito já vinha desenvolvendo as atividades desde a década de 90, mas o ensino público, o ensino superior universitário, né,
a sua abertura plena, não é? Oficial foi exatamente a partir de 1999, com a abertura abertura da Universidade Amílcar Cabral e as outras instituições do país. Portanto, a Universidade Amílcar Cabral é a única instituição pública, não é, que existe na Guiné-Bissau. Portanto, tem escolas de Estado, mais ou menos a nível de ensino superior, portanto, as escolas de formação de professores, a Escola Normal Superior Chicoté, a Escola 17 de Fevereiro, a Escola 17 de Fevereiro também, que é um filial de 17 de Fevereiro, mas que se situa em Bulama, não é? Tem escolas de formação profissional, não estamos a contar, mas as universidades são a única universidade privada que existe, aliás, do Estado que existe, é a Universidade Amílcar Cabral. Do resto, não é? As instituições são instituições privadas. Universidade Colinas de Boié, Universidade Lusófona de Bissau, Universidade Católica e a Universidade Jean Piaget, que neste momento estão a desenvolver atividades, né, e IP9 estão a desenvolver atividades de formação neste domínio. Portanto, a nível do currículo de ensino básico, o ensino básico está estruturado em fases, né, em ciclos. Portanto, tem um primeiro ciclo, né, começa do primeiro ao quarto ano, segundo ciclo de quinto a sexto ano, terceiro ciclo de ensino básico, portanto, de sétimo a nono ano. Portanto, ensino secundário tem também dois ciclos, que é o primeiro ciclo é o ciclo de décimo a 11º ano, e o terceiro, portanto, tem o único ciclo, ensino secundário, que é de 10º a 12º ano. Portanto, mas o problema dos currículos, o problema dos programas, não é? Do desenvolvimento da política educativa na Guiné-Bissau, não é? A par das legislações que existem, há, não é, da experiência que nós vivemos aqui, um problema, não é, de implementação das políticas que possam, não é, permitir com que uma educação, permitir com que haja uma educação virada para a sociedade e para o desenvolvimento sustentável da população guineense. Porque os próprios professores, portanto, o sistema de ensino que é utilizado aqui, eu já falei várias vezes que eu me consegui, depois de sair mesmo da universidade, aqui na Guiné, portanto, ter uma visão crítica, ter uma visão um pouco mais diferente, não é, das instituições, não é, das leituras que eu faço, dos documentos que eu leio, dos artigos que eu leio, da posição de uma certa área de formação, a partir do próprio Brasil. Portanto, o sistema aqui, da forma como ela está concebida, não garante, não é? Garante uma educação virada, não é? Virada a próprio contexto africano, não é? A conhecer a realidade africana, a conhecer, não é, o espírito, não é, de desenvolvimento assente nas necessidades da população. Porque o sistema educativo da Guiné-Bissau, ela não ensina, não é, não existe o espaço para, não é, o estudante, não é, não permite a criação de um espaço para a produção de estudantes, não é, de estudantes independentes, de estudantes críticos, de estudantes que possam participar dentro do próprio sistema educativo. Portanto, há um problema, não é, a começar desde a formação de professores, que, não é,
as ferramentas que são disponibilizadas ao próprio professores, né, através das suas grades curriculares, elas não permitem, né, permitem que, né, possam produzir estudantes, né, que estejam à altura de serem estudantes livres, né, estudantes independentes, né, estudantes que possam criar e ver, né, a multiculturalidade, por exemplo, né, no contexto educacional como um elemento importante e como um elemento, né, útil para a construção de uma sociedade viva e portanto, até agora no ensino, né, portanto, há um problema do sistema de ensino, há um problema de diferenciação com base naquilo que são as origens das pessoas. Portanto, é um problema que, do nosso ponto de vista, deve ser resolvido a nível do próprio currículo, mas não partindo da formação do próprio professor. Um outro elemento que eu considero também interessante e a levar em conta na definição do currículo, né, na formação do professor, sobretudo, que é um elemento de diálogo multicultural, né, mas assente num diagnóstico real do próprio país. Portanto, há uma experiência que eu trago aqui que, enfim, inibe os alunos a participarem de vários debates. Tem a ver com a Guiné-Bissau, é um país com mais de 30 povos, 30 grupos étnicos, assim, entre aspas. Aliás, isso segundo o recenseamento de 1950, né, feito pelo regime colonial, mas agora conta-se, né, com um pouco menos, né, assim efetivamente dizendo, um pouco menos de 16, né, grandes e pequenos grupos étnicos dentro do país. Mas há, dentro do ambiente escolar, as origens, né, é notório ainda, né, essa questão das origens das pessoas, da questão das origens e uma outra questão que é uma questão que, de uma forma geral, leva as pessoas a uma questão da língua. Uma questão da língua. Portanto, a língua portuguesa é considerada como uma língua do ensino. O crioulo e as outras línguas nacionais, né? O crioulo, que é a língua nacional, e as outras línguas nativas não são utilizadas, né, como uma ferramenta, né, de ensino, por exemplo, no ensino, mesmo que seja no ensino primário. E esse fator, né, é um fator, do nosso ponto de vista, que tem demonstrado uma certa desigualdade, uma certa desvantagem em termos de acesso a várias oportunidades, mas também, né, um elemento que é desincentivador para a continuidade e o progresso dos estudantes dentro do próprio processo. Porque questões, por exemplo, pequenas de sotaques, né, da origem das pessoas, da forma como a pessoa fala, o sistema ainda não conseguiu através, né, de professores, mas através também
de outros programas de socialização, de informação e de comunicação, não é? Aceitar esse problema como um problema, aceitar esse assunto como um assunto que não tem importância do ponto de vista da educação, um assunto que não afeta em nada o desenvolvimento das competências do próprio estudante. Né? Eu trago aqui algumas testemunhas sobre de um aluno, não é, no quadro desse trabalho, dessa comunicação, no quadro da preparação dessa comunicação, que, enfim, fala, né, em crioulo. A mim, nunca estava à escola, no momento, porque por primeiros tempos que não começava a escola, nunca estava a ouvir o que é na fala, o que é que o professor na fala. Né? Portanto, não desisti, nunca ouvi o crioulo, direito, mas também nunca estava a ouvir o português que o professor na fala. Ora, como vai para o colega estar. Eu desisti disso, assim. Desisti da escola, porque nos primeiros tempos, quando eu não sabia falar português, nem sabia falar crioulo, né? Quando eu tentava falar crioulo, não é? As pessoas riam-se de mim, gozavam-se de mim, portanto eu decidi desistir. Né? Um outro, eu disse, a nós que está gozando por cor no papel, professor também dá. Portanto, nós decidimos, sentimos a vergonha, porque quando nós falamos na turma, isso com sotaques, o professor, não é, tenta emendar-nos e as pessoas riem-se de nós. Portanto, são questões que, de uma forma geral, para ver qual o espaço da língua, da superioridade da língua portuguesa no sistema educativo face a outras. Portanto, não é preciso, segundo os dados existentes, que não é nítido vermos que a utilização das outras línguas, dependendo de zona, não é, possa constituir uma dificuldade na aprendizagem. Portanto, as ferramentas, os recursos pedagógicos também, as ferramentas pedagógicas que são utilizadas pelos professores, não é, não tem nada a ver com aquilo que é o ambiente social e social e cultural dos estudantes. Não é? Portanto, quando numa sala de aula, não é, se fala do conteúdo, por exemplo, da história, mas da história, não é, que dá um pouca importância à cultura, à história africana, não é, que fala mais da Revolução Industrial, fala mais do Império, da ocupação do Império Colonial, não é? Portanto, dá menos importância àquilo que são as questões ligadas ao nosso meio, ligado à nossa cultura, ligado ao conhecimento produzido pela África, etc. Isso dificulta ainda mais os estudantes nessa caminhada. Portanto, o INEP tem trabalhado muito, não é, sobre a sociologia, a economia, a política, a educação, não é, sobre vários setores da Guiné-Bissau, vários setores de desenvolvimento, sobre produzir vários artigos e vários livros na Guiné-Bissau, mas esse instrumento, não é, nos conteúdos programáticos, elas não aparecem para que, não é, como elementos, como conteúdos, não é, que obrigam os professores a procurarem o conhecimento que é produzido sobre a Guiné-Bissau, na Guiné-Bissau e sobre a Guiné-Bissau, um pouco, não é, sobre toda a África e outros países africanos. Portanto, eu penso que o ensino superior, não é, a organização do ensino superior, ela
começou a partir de 2009, como estava a dizer, mas também, até essa altura, não é? A agência, não é? Que é encarregue para acreditação do ensino superior na Guiné-Bissau, acreditação e avaliação do ensino superior na Guiné-Bissau, ela foi instituída desde 2012, mas até agora ela não funciona. Até hoje, essa agência não funciona. Portanto, o ensino superior Zeca, está... um instante. Professor Zeca, é porque a gente queria lembrar que tem um tempinho para encerrar, porque a gente ainda quer ter a participação das perguntas das pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Já vou terminar, 2 minutos só. Portanto, o ensino superior está como que as universidades... Tem uma universidade lusófona que está essencialmente a trabalhar com programas, não é, da Universidade Lusófona estabelecidas noutras regiões, em Portugal, Brasil, etc. Portanto, a universidade Jean Piaget também tem com seus filiais. Portanto, não existe uma estrutura de acreditação de cursos, não é? Uma estrutura ainda que possa seguir e avaliar, não é, o percurso, não é, do ensino superior. Portanto, o ensino superior está quase que à deriva na Guiné-Bissau neste momento, não é? Portanto, sob a responsabilidade, não é, exclusiva, não é, do corpo docente da própria universidade, mas que, de uma forma geral também, não é, que não tem uma orientação, não é, produzida pelo Estado para, enfim, poderem seguir na orientação do currículo e do programa. Portanto, são questões relevantes que eu gostaria aqui de mencionar e dizer que um dos fatores muito relevante nessa formação discriminatória é um fator, não é, que língua é um fator que deve ser trabalhado, não é? Portanto, essa cultura de centralizar todo esse manancial numa cultura eurocêntrica é um pouco desgastante e não ajuda em nada, não é, na criação das estruturas que possam ser amanhã, das estruturas que consigam pensar a África, consigam formar os profissionais de África para a África, e enfim, é isso que eu tenho. Muito obrigado. Quero agradecer. Vamos tentar manter aqui Paulo, professor Zeca, todos na tela. Eu quero agradecer, né? Já pedi também desculpas ao público um pouco pela demora, mas todo mundo sabe que quem lida com essas plataformas digitais, isso eventualmente acontece. Eu quero agradecer muito as falas dos nossos colegas. Eu queria direcionar uma pergunta específica para cada um dos nossos colegas. Vou fazer uma pergunta ao professor Paulo, depois uma pergunta ao professor Zeca. Eu queria que o professor Paulo falasse um pouco, né, como é que ele percebe os impactos que estão tendo nos processos hoje, por exemplo, na universidade em Cabo Verde, nesse trânsito, né, transatlântico, sobretudo na histórica relação com Brasil e Portugal, em relação à produção do conhecimento, ou seja, se você acha que o processo de produção do conhecimento hoje tem conseguido inverter a lógica, né, da Europa para o resto do mundo, né, como dizia Edward Said, West and Rest, né, o Ocidente e o resto do mundo. Então, se você consegue perceber que está conseguindo haver uma mudança, né, uma inversão nessa lógica da produção do conhecimento. E depois, para o professor Zeca, eu queria que ele falasse um pouco sobre as famosas brigadas de alfabetização, né, no contexto ali das lutas por libertação, e como isso ainda hoje, qual é a importância ainda hoje para a educação em Bissau dessas brigadas, e a gente sabe que para o público brasileiro
é muito importante, né, pela participação direta de Paulo Freire nesse processo. Então, qual é a importância que tem ainda hoje para o público, né, de Bissau e para as pessoas, os intelectuais, da importância das brigadas de alfabetização ainda hoje. Então, eu vou dar um espaço aqui ao professor Paulo, depois professor Zeca. Seu microfone, Paulo. Bom, agradeço a questão. De facto, como é que eu diria? Ainda não há, portanto, uma inversão a nível da produção do conhecimento, tendo em conta a produção de novos conhecimentos em ruptura com o conhecimento produzido no mundo ocidental. Entretanto, para usar aqui uma expressão, aquilo que essa cooperação tem proporcionado é o despertar da consciência. Por exemplo, eu faço parte, eu sou da geração de 80 e fiz os meus estudos e até o 12º ano do liceu e também a minha formação universitária inicial aqui em Cabo Verde, eu nunca tive contacto com a história e a cultura, portanto, africana. Foi depois, na UNICV, a nível da pós-graduação, no quadro dessa cooperação, particularmente com o Brasil, e no quadro também da cooperação entre a UNICV e a Codesria, em que nós fomos tendo contato com o conhecimento, com a literatura produzida sobre a África e também por autores africanos. Mas aqui no quadro, dentro do sistema do nosso sistema de ensino, portanto, ainda não há, portanto, essa preocupação com a ruptura com o norte epistêmico. Pelo contrário, há uma dependência cada vez mais acentuada, porque quando nós vamos ver os editais, os concursos para o recrutamento de consultores para a produção de manuais, vimos que quase sempre são consultores externos que ganham esse concurso. Os manuais são feitos de fora e já se constatou, inclusive, erros grosseiros em relação à matemática, por exemplo, ou em relação à história do país, precisamente porque ainda não há esse exercício de se pensar o currículo do país, portanto, a partir da realidade do país inserida, portanto, no continente africano. Eram esses os meus comentários. Pronto. Obrigado, professor Paulo. Professor Zeca, por favor. Obrigado. Em relação à questão que colocou o Paulo, eu penso que a Guiné-Bissau também se revê nessa situação, não é? É uma situação similar. Não, eu devo dizer que eu, uma vez, eu vi o meu pai a ler, não é? Mas, nessa altura, eu era ainda miúdo, né? Ainda em 2000, nós fomos, o meu irmão veio da Alemanha e queria saber se o meu pai ainda tinha alguma coisa, mas lia. Mas haviam brigadas, essas brigadas, não é, de alfabetização, não é, incentivada e apoiada por Roberto Freire, nessa altura, aliás, Paulo Freire, um ideólogo desse processo, levou, não é? Esse processo foi, portanto, nessa altura, haviam brigadas que funcionavam quase um pouco por todo o país. Um pouco por todo o país, sobretudo, eu sou de Saint-Domingue, de zonas de Saint-Domingue, da região de Caxias, né? Quando éramos miúdos, os nossos pais iam às aulas à noite. Portanto, trabalhavam durante o dia, mas à noite iam às aulas de alfabetização. Portanto, nessa altura, quase todos sabiam ler, né? Sabiam ler, né? Todo o alfabeto, mas também sabiam escrever seus nomes, fazer, graças a essas campanhas de alfabetização, né?
Portanto, no princípio, até a década, essas campanhas tiveram um impacto muito positivo. E quase que era, não é, através de comitês, não é, estruturas do PAIGC, montadas nessa altura, de comitês de tabancas, não é, de comitês de setores de tabancas, quase que tinha sido uma obrigação. As pessoas, não é, escolhessem o tempo, que achassem o tempo, pudessem frequentar as aulas, mas que, nessa altura, estaria um professor nessa altura, num lugar para, enfim, ensiná-los a ler. Portanto, era um processo. Hoje, nós temos uma direção-geral da alfabetização, na Guiné-Bissau, no Ministério da Educação, Direção-Geral da Alfabetização, portanto, que não desenvolve as atividades da maneira como era desenvolvida. Mas há uma estrutura para isso, há uma estrutura preocupada com, segundo a Lei de Base do Ensino Secundário, né, de ensino base, a lei de base do sistema educativo, não é? Que está preocupado com a erradicação do analfabetismo, não é? Através de campanhas de alfabetização. Portanto, mas devido a esse contexto, não é, político, a instabilidade no setor da educação, esse projeto não está a ser desenvolvido como, não é, foi iniciado nos anos 70, nos finais dos anos 70. Sim, nos finais dos anos 70. Tanto mais existe uma direção, né, a Direção-Geral da Alfabetização feita ao Ministério da Educação. Bom, nós estamos nos encaminhando aqui para as 12 horas. Eu queria agradecer, né, profundamente a presença dos nossos colegas. Eu sei do esforço, da dificuldade, né, porque ambos estão envolvidos em várias questões, nas suas próprias pesquisas, nos seus trabalhos. Eu quero dizer também aqui em nome, né, vocês me conhecem muito em relação ao Pós-Afro, ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos, mas eu estou aqui também como professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e, portanto, quero dizer que ambos sintam-se convidados, né, a estabelecer parcerias também aqui com a Faculdade de Educação. Eu espero que esse seja o início também de uma frutífera parceria entre o INEP, entre a Universidade de Cabo Verde, com a nossa Faculdade de Educação. Agradecer por esse relato de experiências, né? Acho que é sempre importante quando vocês, nossos colegas, né, falam de um lugar que, por mais que a gente hoje aceda a uma condição de tecnologias e de acesso, a possibilidade de acesso à informação e a jornais e a espaços de mídia de várias partes do mundo, é impressionante como ainda há um profundo desconhecimento sobre as condições reais, né, as situações concretas das universidades, da produção do conhecimento, das condições de pesquisa, ainda em boa parte do continente africano, de certo modo ainda visto, né, de maneira muito monolítica, como se fosse um país a África, né? Então, eu acho que é sempre importante que a gente reitere essas coisas, né, que a gente mostre como aquilo que o nosso colega, né, professor Lívio Sansoni, tem falado muito na ideia da circulação das noções, né, a circulação de categorias nos espaços transatlânticos, de modo que a gente possa retroalimentar, né, digamos, as nossas próprias pesquisas, os nossos trabalhos. Então, quero agradecer aos colegas. Se quiserem fazer uma última palavra, nós vamos também já encerrando. Muito obrigado.